Bom, pessoal, o nosso segundo encontro desse curso Clínica Fenomenológica, Depressão e Melancolia, mais um encontro também do nosso grupo de práticas clínicas. A gente vai seguir nas discussões que iniciamos semana passada e hoje já tentando fazer uma passagem daquelas considerações iniciais que a gente estava fazendo sobre epidemiologia, né, sobre aqueles números todos e sobre como o debate sobre depressão e melancolia, a investigação clínica sobre depressão e melancolia está posta naquelas abordagens todas que nós mencionamos, nas neurociências, nas ciências sociais, na psiquiatria. A gente vai seguir, então, já fazendo essa passagem para uma leitura mais fenomenológica sobre a depressão. De novo, eu vou convidá-las a irmos dialogando aqui à medida que a gente for avançando nos slides, tá certo? Fiquem bem à vontade aí. Bom, a ideia agora é a gente ir tentando compreender como é que a fenomenologia, nesse caso, a psicopatologia fenomenológica, especialmente no recorte apresentado pelo Jasper, na obra lá, Psicopatologia Geral, contribui para a investigação sobre a depressão e pode contribuir também para a nossa prática clínica diária, digamos assim, né? Então, a gente vai tentar, a partir de hoje, ou melhor, no encontro de hoje e no seguinte, no próximo, fazer algumas delimitações aí do que é importante numa abordagem fenomenológica sobre a depressão, o que é importante a gente considerar, tá certo? Essa abordagem, então, se centraria sobre as características essenciais do fenômeno e essa investigação ela não vai depender de uma quantidade específica de casos, ou seja, eu posso considerar um caso numa investigação fenomenológica sobre a depressão, assim como sobre qualquer outro fenômeno psicopatológico ou clínico, eu posso considerar apenas um caso como um caso relevante que dê aí pistas sobre como é que aquele fenômeno se manifesta, ok? Então, se volta para o aspecto global do sofrimento. Nesse caso, é uma interpretação do Minkowski, que é um dos psiquiatras aí da tradição fenomenológica, e a orientação é que a gente vai se centrar, então, na investigação desse sofrimento, na experiência global, ou na vivência daquele sujeito com o qual a gente estiver tendo ali um encontro clínico, né? Boa noite, Isadora. Referimos-nos à atitude filosófica, quando a gente fala de uma abordagem fenomenológica, a gente está aí colocando em pauta que, numa investigação sobre saúde mental, tentar compreender o sofrimento psíquico, é necessária uma leitura filosófica, né? Por quê? Porque a gente está tratando de uma dimensão existencial, né? Como a gente já falou nos encontros anteriores, e mais uma vez é importante deixar claro que todo sofrimento humano, todo sofrimento que diz respeito à realidade humana, pressupõe ou nos convoca a olharmos para a dimensão existencial. Não é um sofrimento psíquico mental, no sentido de que é resultado de um mau funcionamento do cérebro somente, né? Mas ele, antes de tudo, é um sofrimento que diz respeito à dimensão macro da existência, né? Ao sentido da vida, à dimensão da angústia e por aí vai. É desses aspectos que a gente precisa também, com esses aspectos que a gente precisa se preocupar. Então, é uma leitura, portanto, não naturalizada sobre a depressão, ou seja, a gente não vai compreender aqui a depressão como sendo uma doença, resultado de um mau funcionamento no corpo. Ok? Uma leitura fenomenológica, a gente vai desnaturalizar a depressão. Ela não é uma condição simplesmente oriunda de uma questão genética, de uma herança da família, apesar de que esse é
um elemento importante para a investigação. Já disse aqui, vou repetir, numa investigação clínica é sempre importante a gente fazer na anamnese um reconhecimento se há uma herança na família daquele paciente, né? Se há ali alguma, digamos, algum caso na história de vida daquele paciente, na história familiar daquele paciente. Mas isso não define a condição de sofrimento, né? Porque eu tive um caso na minha família que eu, necessariamente, a minha condição atual, necessariamente é resultado da influência desse caso, certo? Então, para isso, nós devemos tomar o paradigma fenomenológico existencial como uma dimensão filosófica que permite instaurar um recuo sobre o modelo normativo, por exemplo, a abordagem neurológica e a abordagem das ciências naturais. O que ele está dizendo? Para fazermos uma investigação clínica fenomenológica, qual lente for, se for a lente sartriana, a lente do Merleau-Ponty, a lente levinasiana, qual for a lente que você preferir. No nosso caso aqui é a sartriana, né? A gente vai precisar fazer um recuo, uma reflexão filosófica. Claro que essa reflexão ela não é feita no ato clínico, mas ela é feita a posteriori, no estudo do caso, na supervisão do caso. A gente vai precisar fazer um recuo filosófico, questionar as próprias bases sobre as quais aquela teoria, aquela interpretação do caso está sendo construída. Se eu digo que aquilo é um sintoma, se eu digo que aquilo é um transtorno, se eu digo que aquilo é uma doença, boa noite, Lucas, eu estou aí fazendo qualquer ciência, a psiquiatria, a psicologia, faz essa afirmação a partir de um pressuposto teórico, de um pressuposto filosófico. Existe aí uma cama, digamos assim, epistemológica, de uma teoria, e eu preciso, como clínico, pensar sobre essa teoria. É isso o que está sendo colocado aí no slide. Certo? Próximo slide. Depois, tomar a fenomenologia sem jamais esquecer a resposta que ela confere ao naturalismo, ao positivismo e ao realismo. Uma fenomenologia existencial é uma resistência a qualquer abordagem reducionista do ser humano. E aí eu coloquei mais, teremos que lidar com as diferentes formas de pensar a fenomenologia. O que está sendo colocado aí, pessoal? Qualquer afirmação sobre a vivência do paciente, qualquer afirmação que seja reducionista, eu preciso questionar. Por exemplo, às vezes, a própria afirmação do paciente. O paciente chega lá e diz, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou deprimido, eu tenho TDAH. Uma pergunta que um clínico, a partir de uma abordagem fenomenológica, deve fazer, a primeira pergunta é, a partir do que ele diz que é isso? Né? Da onde ele tomou essa referência de que ele tem esse transtorno, ou de que ele tem esse diagnóstico? Que momento foi construído esse diagnóstico? Qual foi o suporte profissional que ele teve? Essa semana mesmo eu estava orientando uma psicóloga e uma das coisas que ela trouxe foi, olha, meu paciente diz que tem TDAH. E aí a preocupação dela era sobre como é que ela vai investigar o TDAH. Como é que ela vai conduzir o processo, considerando que o paciente tem TDAH? A primeira pergunta que eu fiz para ela foi, quem disse que ele tem TDAH? Ela disse, ele. Eu falei, pois, mas a partir de quem ele está dizendo que tem TDAH? Veja aqui, ter essa classificação, né? O paciente dizer que tem depressão, que tem esquizofrenia, ele está quase como num processo de apropriação de uma classificação, e a gente precisa questionar com esse paciente da onde vem isso, da onde vem esse saber que ele diz ter sobre aquele diagnóstico, certo? Então, é um processo inicial de reflexão importante para a nossa condução clínica. Vamos seguir aqui nessa tentativa de clarear para nós esse lugar a partir do qual a gente está falando aqui,
Vamos tentar seguir fazendo esses contornos sobre essa fenomenologia que está orientando aqui a nossa leitura sobre a psicopatologia, né, sobre a depressão. Como eu disse, é uma epistemologia, significa que é uma teoria sobre o nosso fazer clínico, é uma filosofia sobre o nosso fazer clínico, tá certo? Isso é muito importante. Através da tentativa de investigar a angústia, o tédio, a náusea, a fadiga, a insônia, nós vamos compreender a depressão. Então, não é investigar a depressão per si, a depressão pelos seus próprios sintomas, certo? O nosso caminho de investigação vai ser, como o slide anterior falava, uma espécie de recuo dessa investigação. Eu não vou tratar diretamente com o sintoma, apesar de parte dele, mas eu vou tentar fazer um recuo para chegar na estrutura existencial a partir da qual esse sintoma se organiza, ok? Então, por isso que as questões que nós vamos tentar compreender e investigar dizem respeito à angústia, ao tédio, à fadiga, à náusea, e por aí vai. Náusea aqui, a gente vai já, inclusive, discutir essa noção de náusea, certo? O ponto de partida, portanto, é o mundo da vida, ou Lebenswelt, né? Nunca vai ser uma tentativa de investigação daquela condição em si, mas sempre da vivência daquela condição, né? Do mundo vivido daquele paciente, que o Sartre vai chamar de Vécu, e o Russell vai chamar de Erlebnis. O núcleo do paradigma fenomenológico se ancora, portanto, nessa questão, na questão do mundo vivido, na questão do Lebenswelt, da experiência vivida. E, nesse sentido, a gente vai tentar, a propósito do que o Russell deixa como herança, fazer um retorno à coisa mesma, né? Uma espécie de voltar à vivência primeira do paciente. Antes de qualquer coisa, essa pessoa que diz ter esses sintomas, ela tem uma vivência dela mesma, do mundo, com o outro. É a essa vivência que a gente vai precisar retornar. Por que retornar? Porque quase sempre o trato clínico, a investigação clínica fica ali, naquela zona sintomatológica, tratando do sintoma, tentando lidar com o sintoma, né? Se o paciente está ansioso, tenta-se encontrar solução para a ansiedade. Se o paciente está triste, tenta-se investigar por que ele está triste, quais as condições, as possibilidades de ter uma vida diferente, né? Como eu disse, a gente vai partir desses elementos, mas com um objetivo de encontrar coisas que não se reduzem a esses elementos. Como diz o slide, redimir, uma espécie de redimir, uma tentativa de redimir a singularidade da vida cotidiana. Perceber como é que naquela vivência de sofrimento há uma produção de subjetividade. O que o Heidegger chamava de dimensão antipredicativa, né? O Merleau-Ponty também falava disso, né? Que é assim, aquela experiência que quando eu penso sobre ela, ela já estava lá. Não sei se vocês estão familiarizados ou se lembram dessas discussões, né, iniciais sobre a fenomenologia, mas a dimensão antipredicativa, a própria expressão está dizendo, né, anunciando aí algum significado. Tem a ver com esse momento anterior de eu defini-la. Então, antes, para eu definir alguma coisa como sendo boa ou ruim, estou triste, estou alegre, existe um processo que redunda nessa ideia, que redunda nessa construção. Eu estou deprimido, como eu disse há pouco, né? A pergunta que eu fiz à colega foi: e quem disse que ele tem TDAH? Para eu dizer que tenho isso ou aquilo, para eu me sentir isso ou aquilo, há um processo de construção, né? De invenção disso, que eu digo que sou, sim. Então, é a esse processo que a gente vai tentar chegar.
Se é possível, como vai ser feito, aí é uma outra questão, né? Eu posso começar adiantando e dizer que é possível sim, e aqui a gente está tentando encontrar o caminho para como fazer isso. Ainda nesses passos de tentarmos os contornos aí desse campo teórico a partir do qual a gente está falando, né, da fenomenologia. E aí a gente encontra lá no Merleau-Ponty, no Fenomenologia da Percepção, essa citação aí. A visão já é habitada por um sentimento que lhe dá uma função no espetáculo do mundo, assim como em nossa existência. É aquela história, né, de que Merleau-Ponty diz que eu só encontro no texto aquilo que eu coloco. O que isso significa? Quando eu vejo o mundo, quando eu vejo o fenômeno com determinadas cores, há aí um processo de elaboração que é meu, né, que é da minha, que é construído a partir da minha vivência. Então, quando o paciente identifica um nível de sofrimento, ou quando ele aponta um sintoma que ele porta, há aí também um processo de construção e de subjetivação que vem a partir da própria vivência. É por isso que a gente precisa ir à vivência, né? O sentir é esta comunicação vital com o mundo que o torna presente para nós como um lugar, ou como lugar familiar de nossa vida. Então, é como se, quando eu sinto de um modo, ou quando o paciente sente de um modo específico, é como se ele já estivesse familiarizado com aquele tipo de mundo. E a investigação fenomenológica vai tentar mapear essa familiaridade, provocando uma atitude não familiar, que é a história do recuo, que a gente estava falando no slide anterior. É quase como se eu tentasse, claro que aí vai depender do nível intelectual do paciente, de quais funções ele tem preservadas, né? Funções cognitivas ele tem preservadas, e se ele consegue fazer o exercício que a gente vai propor durante a sessão, que é uma espécie de recuo da própria experiência para ele tentar se enxergar. Eu já dei alguns exemplos aqui sobre perguntas que eu geralmente faço. Por exemplo, quando o paciente faz alguma afirmação, eu pergunto para ele como é que ele se sente dizendo aquilo que está dizendo. Como é que ele se vê dizendo aquilo que está dizendo, que sente, que está dizendo que fez. Como é que é se ver naquela cena? Como é que é se ouvir dizendo aquilo? Né? É um exercício simples, mas que pode provocar essa espécie de recuo da própria vivência. Para a gente chegar nesse sentir aí que o Merleau-Ponty está mencionando. Então, o primeiro ato filosófico seria, então, retornar ao mundo vivido, aquém do mundo objetivo, já que é nele que poderemos compreender tanto o direito como os limites do mundo objetivo. Restituir à coisa sua fisionomia concreta, aos organismos sua maneira própria de tratar o mundo, a subjetividade sua inerência histórica. Então, é necessário que o processo clínico também possibilite esse olhar filosófico do paciente sobre ele mesmo, quase como se o processo de análise de psicoterapia possibilitasse o paciente colocar em questão a própria questão que ele traz. Não é? Por que eu me pergunto sobre isso? Por que eu sofro sobre isso? Por que é isso e não aquilo? De novo, como eu disse, a gente vai precisar estar atento à condição psíquica do paciente, que ele precisa ter condições de fazer essas reflexões, né? E não é todo paciente, e aí eu não estou me referindo somente àqueles que têm algum transtorno mental, aqueles que estão numa vivência de depressão ou algo assim, mas mesmo algumas pessoas que vêm, por exemplo, pela primeira vez para o processo de psicoterapia, não estão habituadas a pensar assim, né? A acessar esse nível de vivência reflexiva sobre a sua própria vivência. E às vezes a gente precisa
como é que, às vezes, o processo de psicoterapia é também psicoeducativo, nesse sentido. Certo? Vocês estão me acompanhando? Está fazendo sentido aí? Qualquer questão pode interromper, tá certo? Beleza, então, são considerações iniciais, como eu disse, dei o nome de contornos, é exatamente essa ideia da gente tentar ir visualizando esse lugar clínico que a gente precisa assumir a partir da fenomenologia, né? Tratar do mundo vivido, não do sintoma, investigar dimensões que têm a ver com a existência, como o próprio sentido da vida, a angústia, a reflexão filosófica sobre a própria reflexão. É nesse sentido que a gente vai travando a nossa investigação. Não é uma investigação que tende a encontrar uma relação de causa e efeito, né? Você é assim por conta disso, mas, ao contrário, é uma investigação hermenêutica, interpretativa sobre a própria vida, que não somos nós clínicos que vamos fazer, mas vamos ajudar ao paciente a que ele assuma essa própria posição sobre a sua vida, interpretar a própria vida, refletir sobre a própria vida, ok? Inevitavelmente, se nós formos por esse caminho, a gente vai esbarrar em dimensões como angústia e medo. E aí a gente precisa dar conta disso aqui também, já que a gente está tratando de uma compreensão fenomenológica sobre a depressão. Uma questão inicial, então, é sobre a condição humana ser necessariamente uma condição de angústia. Vocês que estão habituados com as discussões existencialistas já ouviram algo do tipo: nós não temos angústia, mas nós somos angústia. Então, se faz necessário, portanto, uma distinção entre angústia, uma compreensão do que seja angústia, e uma distinção entre angústia e medo. A angústia não tem determinação, ela não tem objeto. Nós nos angustiamos porque somos angústia. Em algum momento, se você não passou por isso, vai passar. Tenho certeza que grande parte nossa aqui já passamos. Se o seu paciente não passou por isso, ele vai passar, que é constatar a própria existência. Isso é um processo angustiante, né? Isso pode acontecer em qualquer momento da vida. Crianças podem se angustiar, sim. Adolescentes se angustiam, sim. E adultos se angustiam, com certeza, né? A escuta clínica, ela precisa ser, antes de qualquer coisa, uma escuta que busque a angústia. A exemplo do que eu estava falando há pouco, que a gente precisa encontrar a dimensão existencial e não a dimensão do sintoma. O medo é sintoma. Medo é sintoma, porque o medo se refere a algo determinado, né? Eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo do escuro, eu tenho medo de barata, eu tenho medo, sei lá do que, o paciente tem medo. Geralmente ele vai chegar num processo clínico inicial, a depender do nível de reflexão que ele tenha sobre a própria vida, sobre o próprio sofrimento, ele vai chegar numa dimensão de medo. Ele vai chegar dizendo: eu tenho medo disso, né? Porque ele está organizado ali na estrutura do sintoma. O meu trabalho clínico com ele, se for fenomenológico, vai levá-lo a sair do medo, que é a desinvestir desse objeto do qual ele tem medo, e a entrar numa dimensão da angústia, que é essa dimensão inominável, que é essa dimensão sem objeto, na qual ele vai descobrir ele mesmo, né? E talvez esse seja o grande terror do processo de psicoterapia e de análise. Aí tem uma situação aí do Kierkegaard, né? A angústia é a realidade da liberdade como possibilidade antes da possibilidade. Olha isso. A realidade da liberdade como possibilidade antes da possibilidade. E aí o Sartre diz, né, inspirado também no Kierkegaard, que na angústia a consciência marca um encontro consigo mesma no futuro e teme não se fazer presente nesse encontro. A angústia, em outras palavras, é a constatação da liberdade. Nós nos angustiamos ou nós nos deparamos com a nossa condição de angústia quando nós descobrimos que somos livres, liberdade no sentido
no sentido fenomenológico e existencialista, né? Essa condição do nosso ser. Nada nos impede, a não ser a nossa própria escolha. Quando eu digo isso, claro que eu não estou negando aqui toda a estrutura histórico-política na qual nós estamos imersos. A nossa escolha vem ou se dá nessa estrutura. Mas é nessa estrutura que a gente pode escolher. A gente sempre pode escolher. E essa possibilidade de escolher isso, escolher aquilo, que nos faz nos deparar com a angústia. Ok? Então, angústia é sinônimo de descoberta da liberdade. A angústia conecta-se à realidade da nossa própria condição de liberdade. É quase como se nós, na vivência de angústia, antecipássemos o caráter de liberdade que a nossa existência tem. Em nossas possibilidades mais íntimas, em nosso potencial mais profundo, que dá sentido às nossas próprias possibilidades. Então, essa constatação de que eu só tenho a mim e de que ter a mim significa poder fazer qualquer coisa comigo, é nesse lugar que eu me deparo com a angústia. Abri aspas aí para outra citação do Kierkegaard. Por isso não se encontrará angústia no animal, justamente porque este, em sua naturalidade, não está determinado como espírito. O animal não coloca em questão a sua existência. Ele não acorda de manhã e diz, por que eu nasci gato? Eu queria ter nascido cachorro, né? Não. Nós fazemos isso, né? Por que eu nasci homem? Queria ter nascido mulher. Por que eu nasci mulher? Queria ter nascido homem. Por que eu nasci pobre? Queria ter nascido rico. E por aí vai, né? Essa estrutura da nossa existência vai se revelando à medida que nós vamos nos apropriando dela no mundo, e essa apropriação se dá inevitavelmente por um processo de descoberta da angústia, ok? Então, a angústia não é uma tonalidade afetiva entre outras, mas é a própria manifestação do Dasein, para usar aí os termos heideggerianos, o Dasein como esse ser jogado no mundo, né? Para quem não está familiarizado com essa expressão, é uma expressão que o Heidegger usa e tem aí o sentido, o significado de ser aí, ou seja, o homem é um sujeito jogado aí, ele se encontra aí no mundo, ele se descobre aí na clareira do mundo, né? E é nessa descoberta, como a gente está falando, que a angústia se mostra. Ela não tem um objeto, mas ela se configura como a angústia diante do ser no mundo ele mesmo. Então, é quase como se eu me angustio quando eu me descubro no mundo. Hoje eu estava com um paciente que, entre outras coisas, depois de um processo de quase 2 anos de psicoterapia, ele já chegou à conclusão de que ele repete alguns comportamentos e que ele já está cansado disso e que agora ele está numa zona, uma espécie de limbo, onde ele já não tem mais energia ou já não quer mais dispensar a energia dele para repetir esses comportamentos, mas ele se descobre triste, se descobre se perguntando sobre a própria vida. Em outras palavras, ele não quer repetir aqueles comportamentos danosos que o fazem sofrer, mas que trazem algum tipo de, como é que eu diria, de entusiasmo para ele, né? Porque o sintoma tem um pouco isso, né? O sintoma ele nos faz sofrer, mas ele nos organiza de algum modo, porque ele nos localiza no lugar. Mas esse paciente agora já está cansado de repetir, e ele chega a um impasse, que é olhar para a vida que ele tem. E aí uma das coisas que a gente estava trabalhando na sessão hoje era exatamente essa, que era, ok, parece que você já não quer mais fazer uso disso como justificativa para o seu sofrimento e para a forma como você lida com a sua vida, e uma vez que você já não tem essa desculpa, você se depara com a sua realidade. A pergunta que eu fiz para ele foi, e agora, o que você vai fazer? Né? Isso é, de certo modo, essa descoberta da própria pessoa ali no mundo.
O processo de psicoterapia precisa levar o paciente a esse momento. Um processo de compreensão, de tentativa de compreensão de um sofrimento que o paciente chama de depressão, precisa caminhar para isso também. Uma vez que a gente vai ali diminuindo os impactos daquele sintoma na vida do paciente, buscando a rede de apoio, acessando alternativas terapêuticas, a própria psicoterapia, a medicação, se for o caso, a atividade física, se for o caso, e a gente consegue remir aquele sintoma, esse paciente vai precisar lidar com outra dimensão, e nesse caso seria a dimensão da angústia. Se deparar, não é, com a sua própria existência. Então, a angústia, nesse sentido, cumpriria uma função nuclear, pois é através dela que se faz a passagem para um ser autêntico, de novo falando numa linguagem heideggeriana. Em outras palavras, por que eu tenho, enquanto clínico, enquanto um psicopatólogo, fenomenólogo, né, alguém que está aí investigando a psicopatologia pelos meandros da fenomenologia, por que eu tenho que tirar o paciente do medo e levá-lo para a angústia? Porque a angústia pode ser, a depender de como o sujeito vai lidar com ela, né, pode ser um momento de profunda produtividade existencial para o paciente. Claro que ali eu não vou, a depender da condição do paciente também, deixar o paciente sozinho, eu preciso dar um suporte para ele, né? Se o paciente estiver ali numa condição de muita fragilidade, é preferível que eu fique na zona do medo, do sintoma, tratando com ele as questões do medo e do sintoma, do que o confronte diretamente com o desamparo da existência, porque pode ser muito desorganizador para ele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, pessoal? Dei um sinal aí de fumaça aí. Eu só estou vendo a cara do Lucas. Sim, sim, eu estou entendendo. Então, falar de angústia não é falar de um transtorno, a angústia é inerente à nossa dimensão constitutiva, e nesse sentido ela vai estar presente, mais ou menos consciente, não é? O paciente vai ter mais ou menos apropriação da sua condição de angústia em qualquer condição de sofrimento. Eu só vou precisar ir trabalhando isso com ele, em doses que eu perceba que o paciente consiga dar conta. Como é que eu percebo isso, Daniel? Na própria relação terapêutica. Guardem isso. A relação terapêutica é sempre, para nós da fenomenologia e do existencialismo, e eu diria que para a psicanálise também, o grande termômetro do processo terapêutico, do processo de análise. Como o paciente lida com a relação que estabelece com você, analista, com você, terapeuta, é um sinalizador muito especial sobre o próprio processo de psicoterapia, sobre como está indo o processo de psicoterapia. Então, não perca de vista a sua relação com o paciente, a relação que ele estabelece com você, certo? A angústia também se avizinha do tédio, que seria uma outra dimensão existencial, que a gente também vai precisar investigar quando estivermos tentando compreender uma vivência depressiva. O tédio é, a partir da fenomenologia hermenêutica do Heidegger, considerado uma tonalidade afetiva fundamental. Já já eu vou falar o que é tonalidade afetiva, certo? Mas tomem essa ideia de que a angústia é a base nuclear de todas as tonalidades, e nesse sentido da própria existência, e o tédio é uma outra tonalidade afetiva fundamental. Qualquer transtorno, e a depressão não foge essa regra, com o qual eu estiver lidando, eu vou precisar considerar essas dimensões. Aí, tonalidade afetiva vou fazer uma citação aí do Heidegger, né? As tonalidades afetivas não são manifestações paralelas, mas justamente o que determina, desde o princípio, desde a princípio a convivência, acho que tem algum erro, depois eu vou conferir. Tudo se dá como se uma tonalidade afetiva sempre estivesse aí, como uma atmosfera na qual sempre e a cada vez emergimos
e desde a qual, então, seríamos transpassados por uma afinação. Então, a tonalidade afetiva é como se fosse o clima, digamos assim, existencial, no qual nós nos encontramos, né? As tonalidades podem mudar em dias e momentos onde nós estamos entediados, tem dias e momentos onde nós temos uma sensação de terror, de medo, né? Tem dias e momentos onde nós estamos angustiados, né? Então, tem dias e momentos onde nós estamos apaixonados. Então, são essas cores, né? Por isso a ideia de tom, né? São essas cores da vida que vão surgindo em determinados momentos. A depressão também se organiza a partir dessas cores, dessas tonalidades. Haja vista que a gente já discutiu aqui que a depressão não é resultado somente de uma condição neurológica, né? Mas ela se organiza na própria tessitura da vida daquele sujeito. O mundo passa a ter uma cor depressiva, né? Assim, as pessoas começam a olhar para a vida e não encontrar mais sentido na vida, não encontrar mais alegria em fazer as coisas que outrora faziam. Então, para dizer que a depressão se organiza a partir dessas tonalidades, ok? Então, a tonalidade é um modo, ou é o modo como nos encontramos, é o como através do qual as coisas aparecem. É isso que a gente vai perseguir numa investigação clínica fenomenológica existencialista. Então, quando você estiver lá ouvindo seu paciente, se preocupe com isso, se preocupe com como, com o tom que ele diz as coisas. E aí, quando ele disser algumas coisas que nem mesmo ele consegue entender, ele diz às vezes coisas do tipo, ah, não sei por que eu digo isso, não sei por que eu disse isso, não sei por que eu sinto assim. Você vai me investigar. Como assim? Como é que é dizer isso? Como é que você se sente? O que te parece? Então, são essas perguntas que a gente precisa ir fazendo. Pessoal, quando quiserem perguntar, fiquem à vontade, tá? A discussão fica muito mais interessante quando a gente vai interagindo, né? Uma outra questão que a gente precisa considerar nessa investigação fenomenológica sobre a depressão é a dimensão do tédio. O tédio é uma tonalidade, é uma dessas tonalidades afetivas que nós estávamos falando no slide anterior, e ele constitui esse acesso que a gente tem à nossa descoberta no mundo. É quase como se fosse assim, ó. Quando eu estou entediado, entre outras coisas, eu me deparo comigo mesmo, com o meu ser no mundo. Através de uma vivência de temporalidade, a gente vai já ver isso, através de uma atividade que eu estou fazendo. Então, é como se eu descobrisse o meu próprio ente, ou seja, a minha própria manifestação no mundo. Nós estamos ocupados com um ente específico, com um fazer cotidiano específico. E nós nos entediamos quando esse fazer deixa de ser interessante, quando ele deixa de ser ordinário, no sentido de que ele deixa de seguir a lógica familiar, que aí a gente se entedia. Eu lembrei agora de uma situação da minha filha, quando ela era muito bebezinha, acho que ela devia ter talvez uns 8 meses, não sei. Ela estava no bebê conforto, vocês sabem, né? Aquele bercinho, né, portátil que a gente leva a criança para um lado para o outro, e ela estava brincando com o móvel. Eu lembro dessa história e já contei em algumas aulas. Quem foi meu aluno aqui na Unifor deve lembrar que eu já devo ter contado isso em algum momento. E ela estava aqui, bebezinha, brincando aqui com um brinquedo que estava pendurado, e de repente ela olha, eu observando aqui do lado, e de repente ela olha para o brinquedo e faz uma respiração profunda, olha para o lado,
como se estivesse com o olhar perdido, também uma respiração profunda, olha para mim, também uma respiração profunda, e eu olhei para ela, uma bebê de alguns meses, e eu disse, parece que ela estava entediada, né? Ela se entediou ali com aquele brincar, com aquele imóvel, com aquele bebelozinho que ela estava brincando. Então, para dizer a vocês, ali ela era um bebê, né? Ela não tinha ali uma reflexão sobre a atitude que ela estava tendo, mas mesmo ali o tédio parecia se revelar, não é? A gente não tem como afirmar que era tédio, né? Mas a impressão que me deu é que havia ali um desinteresse pela própria atividade que ela estava a fazer naquele momento. Então, é assim que o tédio vai se revelando, e ele se organiza, ele pode se organizar de maneira que leve o sujeito a se descolar do funcionamento saudável da vida, né? Estamos retidos em nosso afazer cotidiano a um ente e a uma totalidade. Esta totalidade pode emergir num tipo de vivência com angústia e tédio. Então, o tédio não seria apenas um tipo de sentimento, mas uma tonalidade afetiva que revela o ente em sua totalidade, se mostra um acontecimento fundamental. É por isso que é importante a gente se atentar a isso no próprio processo clínico. Pode ser que no processo clínico o paciente também revele dimensões como essa do tédio, dimensões outras de tonalidades afetivas, certo? Abre aspas aí para uma citação do Heidegger: a filosofia é propriamente saudade, um impulso para estar por toda parte em casa. Acho bonita essa citação, né? Fala de uma atitude filosófica enquanto uma sensação de saudade. Saudade do quê? Talvez a pergunta clínica que a gente precise fazer, não é? Para um paciente que esteja numa dimensão assim, né? De uma vivência nostálgica. Do que se tem saudade? O que se sente sobre si quando se dá conta que tem saudade? Qual é a primeira memória que ele tem sobre aquela vivência? São perguntas que a gente pode ir fazendo numa investigação clínica. Eu costumo dizer, pessoal, que a gente não precisa ter pressa. É claro que o paciente tem pressa, a pressa do sofrimento, de resolver o sofrimento, mas a gente não trabalha com pressa, a gente não trabalha com esse tempo apressado, ou até trabalha se ele for uma questão para o paciente, uma clínica fenomenológica, né? Quem trabalha com pressa é a medicação. A medicação tem tempo para fazer o efeito. Depois de 7 dias do início, começa a fazer efeito. Depois de um tempo tem que fazer o desmame. Mas isso é trabalho para os nossos colegas psiquiatras. Nosso trabalho aqui vai no outro passo. E nesse passo a gente não precisa ter pressa. A escuta clínica é uma escuta que precisa ser feita com paciência, né? O paciente precisa ser, se é que ele precisa ser paciente, ele precisa ser paciente no sentido de que ele precisa se dar a oportunidade de se ouvir a respeito do seu sofrimento. Entendem o que eu estou dizendo? E está tudo preparado para isso. Você preparou a sala, está pagando a sala, né, para ouvir o paciente, está lá tudo arrumado, ar-condicionado funcionando, o sigilo garantido, ninguém vai interromper, você está lá com aquele horário disponível para o paciente. Perceba aí o nível de investimento que você faz enquanto profissional. Você precisa valorizar isso, não é? E o paciente talvez não precisa ser informado disso, às vezes sim, que tem pacientes que marcam e não vêm, não é assim? Tem pacientes que não pagam a sessão, que se esquece, você precisa lembrar o paciente disso. Faz parte do processo. Mas às vezes o paciente não precisa ser informado disso, porque ele já entra nessa lógica de aproveitar tudo aquilo que foi preparado para se ouvir com paciência. E às vezes é importante a gente ouvi-lo, se ele está numa dimensão de tédio, por exemplo, a gente ouvir ou ouvi-lo a respeito sobre o que esse tédio, ao que esse tédio está referindo. Saudade do quê?
né? Que tempo é esse outro que talvez ele esteja buscando e por isso ele está tão incomodado aqui nessa forma do tédio, né? A primeira forma de tédio, então, é o ser entediado por alguma coisa, o tempo parece que se prolonga, não é? Existe um objeto entediante, né? Eu me entedio diante desse relógio, eu me entedio diante dessa espera, eu me entedio diante dessa novela, ou diante dessa atividade. Então, na primeira forma de tédio, existe um objeto que me entedia, né? Ele retém, é quase como se ele retesse a vivência de tempo, prolongando esses espaços vazios longos, alargados, né? Você já se deparou com uma coisa assim, do tipo, algumas sessões, parece que algumas sessões clínicas passam num piscar de olhos, para você, enquanto paciente, estou falando aqui, se você está fazendo a sua análise e a sua psicoterapia. Se você não está fazendo, vou lembrar aqui da importância de fazer. Você já se deu conta de que algumas sessões passam e você nem percebe, e outras parece que se arrastam, e você quer terminar antes do tempo cronológico, né? No nosso lugar de clínico, a gente precisa estar atento a isso, a esse movimento do paciente, né? A essa atitude do paciente em relação o próprio acontecimento da sessão. Pois, Mael, pois não. Eu tenho uma dúvida, do que se faz dentro dessa lógica quando, por exemplo, a gente atende uma pessoa, né, um paciente em que a gente tem essa sensação, por exemplo, eu tenho essa sensação de uma pessoa que eu atendo que passa de forma arrastada. Isso fala muito sobre mim, né? E Por que aí, você acha que fala sobre você? Você não porque sente isso com todos, ou sente? não sinto isso com todos. Ah, E aí eu acho que fala sobre mim, porque eu acredito muito que o lugar da clínica é um lugar de relação. Então, eu também estou em jogo naquele lugar. hum, E aí eu não sei, pelo menos eu não consigo perceber se a outra pessoa, ela tem essa visualização de que a coisa passa de forma arrastada, sabe? Então, eu hum, acho que é muito de como eu me sinto frente àquela pessoa que eu atendo. entendo. E aí, a minha questão é, e eu sempre tento, eu percebo, né, essas coisas acontecendo. E aí a minha postura é sempre ficar extremamente mais focado ali e Uhum, suspender, né, essa preocupação do porquê que o tempo passa arrastado e pós-sessão eu fico me questionando, hum, né, pontuando, saber quais são os fatores que me levam a sentir isso. E ok. aí, a minha questão mesmo é saber que modo, se tem alguma postura ética no lugar do psicólogo, da psicóloga, dentro dessa coisa da clínica mesmo, da fenomenologia existencial, de se portar frente a uma situação como essa. Se Uhum, tem ali algum tipo. Eu sei que eu não gosto muito dessa expressão de protocolo, né? Mas eu uhum, acho que de qual posição ética que se assume numa situação assim por parte certo. de um psicólogo, sabe? Porque às vezes eu temo de que isso possa, de alguma forma, interferir ali dentro do setting clínico mesmo. E aí Uhum, eu queria saber se existe alguma postura que se faça frente a uma situação assim. claro. É muito boa a sua questão e é claro que para respondê-la mais precisamente, te ajudando aí, né, nesse caso em específico, a gente ia precisar fazer uma supervisão detalhada do caso, quem é a paciente, como é que está o processo, a gente pode fazer isso no sábado, no nosso grupo de supervisão, se você quiser.
Mas para começo de conversa, uma dica que eu dou é se dar conta disso e tentar fazer um exercício de compreensão. Por isso que a pergunta que eu te fiz inicial foi: você sente isso com todos os pacientes, com todas as pacientes, ou é só com essa? Se é só com essa, já aponta uma questão que é muito importante. Talvez tenha a ver com o processo dessa paciente. Pode ter a ver com você no processo com essa paciente, mas pode ter a ver com ela. Pode ser uma questão dela. E aí, para uma compreensão clínica, acho que o primeiro aspecto é você se dar conta. E se deu conta, tentar identificar na própria sessão qual é o lugar desse tempo alongado no processo de psicoterapia dela, na sessão com ela, né? Se esse tempo alongado for uma sensação que tem a ver com a tua vivência de tédio, então você precisa levar isso para a sua psicoterapia, para a sua supervisão. Agora, se isso tiver eco com a demanda que ela traz, você vai precisar, e é importantíssimo que você não deixe passar isso, você vai precisar devolver para ela em algum momento. Claro que aqui a gente está com um recorte muito superficial que você está trazendo. Como eu disse, a gente vai precisar ouvir o caso para saber se tem a ver com ela, com a demanda que ela traz, mas em tendo a ver com ela e com a demanda que ela traz, é importante devolver isso para ela. No próprio momento do acontecimento. É com isso que a clínica fenomenológica trabalha. A gente não vai interpretar depois para devolver para o paciente. Não. Uma vez acontecendo na própria sessão, se eu estou ali imbuído de uma presença para aquele processo, né? Se eu estou devidamente auxiliado pela minha terapia pessoal, pela supervisão e pelo aprofundamento teórico que faço como investimento no meu principal instrumento de trabalho, que sou eu posso me autorizar a dizer aquilo que senti, que percebi para paciente, tá certo? Não preciso fazer isso no início do processo, posso fazer isso uma vez que me sentir mais confortável para fazer enquanto terapeuta, porque também tem a ver com a condução, né? Com aquilo que eu me permito fazer numa sessão. Às vezes você se permite fazer algumas coisas com o paciente, com outros não. Isso tem a ver com você, mas tem a ver com o processo do paciente também, né? Então a dica que eu te dou é: continue ouvindo isso, não subestime isso, não tome isso como sendo uma questão sua, logo de cara. Pode ser que seja, pode ser que não. E uma vez esse processo sendo esclarecido, você pode usar isso como um elemento da condução clínica. Entendeu? Eu lembrei agora de uma situação, eu também já contei esse caso em outros encontros, em algumas aulas, de uma paciente que tinha uma questão sobre a relação dela com os homens. E ela estava fazendo psicoterapia comigo, eu psicoterapeuta homem. Em algum momento isso surgiu. E ela pautou como se fosse uma questão da nossa relação, da relação terapêutica. E perdeu de vista a demanda inicial dela, que tinha a ver com a relação que ela estabelecia com os homens, da vida dela, não é? Eu tomei a vivência que ela estava apontando como sendo uma vivência da relação que eu estabelecia com ela, e comecei a questioná-la sobre como é que ela se percebia apontando isso, sentindo isso, e percebendo que isso estava surgindo na nossa relação. Esse foi o pontapé inicial para que ela se desse conta de que aquilo, na verdade, fazia eco a coisas que ela vivia nas relações com os homens e que, inevitavelmente, surgiu no processo terapêutico. Eu não posso ficar constrangido, ou, se ficar constrangido, preciso depurar esse constrangimento e trabalhar com ele de maneira clínica. Não sei se eu te ajudei, Ismael. Não, ajudou bastante, sim, ajudou bastante. E com toda certeza, sábado eu estarei junto com vocês. E colocando esse caso em xeque, que eu acho que é o que mais me chama a atenção ultimamente, por conta desse fator. Entendi. Beleza, depois vamos levá-lo para a supervisão. No que diz respeito à depressão, então, é importante também que eu não perca de vista esses dados da própria relação terapêutica que vai se mostrando no tete-a-tete ali com o paciente. E trate disso no processo. Se é tédio
que o paciente alcance essa dimensão de tédio, se é angústia, que o paciente alcance essa dimensão de angústia e não fique lá só explicando sintomas. Nosso lugar não é lugar de explicar sintoma, tá certo? Especialmente nessa abordagem aqui que a gente está perseguindo. Então, para identificar o tédio, nessa primeira forma, portanto, eu vou tentar identificar esse objeto entediante. O que causa tédio? Às vezes é uma relação. Aquele paciente está entediado naquela relação. A relação é o entediante, é o objeto entediante, né? É algo que retém a vivência existencial daquele paciente. Faz o tempo custar passar. A dica aí, Ismael, talvez seja importante identificar a localização, se é que é um tédio que você sente, né, nessa vivência clínica, talvez seja importante identificar a posição desse objeto entediante, se é que ele existe. Ele está posto, ele é posto por quem? Ele é posto por você, você enxerga esse objeto entediante na paciente, se você enxerga isso nela, isso tem a ver com ela, tem a ver com a relação, entende? E perseguindo esses rastros, talvez te ajude a tentar entender aí o que se passa nesse caso. É contra esse estado que o passatempo cumpre o seu papel. Heidegger sugere o passatempo como algo que expulsa o tédio à medida que estimula a passagem do tempo. Às vezes, o sujeito encontra uma outra pessoa como passatempo. Ele usa as pessoas como uma espécie de passatempo. Fica a pergunta aí, até que ponto nós não somos colocados, enquanto terapeutas e analistas, como uma espécie de passatempo para o paciente. Tá tudo bem se ele quiser nos colocar, tá tudo bem para nós, né? Se ele quiser nos colocar nesse lugar. Haja vista aquele lugar que nós precisamos assumir num processo de alta, num processo de final de psicoterapia e análise, que é o lugar do resto, digamos assim, né? Não é nada poético isso, não parece nada saudável, mas no fundo, o lugar que nós precisamos ocupar ao final de uma análise e ao final de um processo de psicoterapia bem-sucedido, considerando aí todos os adendos que a gente possa fazer da relação de amor, da relação de investimento, que é a relação terapêutica, mas no final a gente precisa não valer nada para o paciente, no sentido de que ele precisa continuar tocando a vida dele, encontrar as respostas que ele pode encontrar para a vida dele e seguir o rumo dele. É assim que é, né? Não sei porque que eu cheguei nessa dimensão de sermos o resto, mas eu estava falando do lugar entediante, acho que era isso, do objeto entediante, né? Às vezes o paciente pode nos colocar nesse lugar de objeto passatempo, que o ajuda a lidar com o próprio tédio. Se for assim, está tudo bem, mas ele precisa ser informado disso, né? De que você sabe, enquanto terapeuta e analista, que ele está colocando você nesse lugar. Para que ele precisa saber disso? Porque numa abordagem clínica fenomenológica existencialista, a gente precisa comunicar as coisas ao paciente. Uma vez que eu sinta, uma vez que eu compreenda, enquanto clínico, que aquilo tem a ver com o processo do paciente e de que ele precisa ouvir, eu preciso comunicar isso aí. Segundo o que o Carl Rogers propunha, eu preciso encontrar a melhor forma de comunicar da maneira mais precisa aquilo que eu estou dizendo para o paciente, aquilo que eu estou percebendo, aquilo que eu estou sentindo, tá certo? Então, nesse caso do tédio, o tempo se torna hesitante, e o entediante é algo determinado. O resultado é o que o Heidegger chama de serenidade vazia. Nós não vamos entrar nessas questões mais detalhadas, mas é só para sinalizar a vocês de que é importante que a gente investigue esses aspectos. A segunda forma de tédio foi Lucas. Tem uma dúvida que eu vou Pois falar, que a gente tem que comunicar ao paciente, né? Se ele está com uma forma mais prática. Será que não faz parte do sintoma dele, o tédio, e eu tenho que comunicar para ele que ele está com tédio, se é parte do sintoma dele? Será que eu necessito?
Quando eu digo que a gente tem que comunicar, deixa eu me explicar. Uma vez que a gente considera que o processo clínico, processo de análise e psicoterapia, é um processo de convivência, né, do paciente consigo mesmo, né, onde ele vai ali se implicar na própria vida, né, onde ele vai se ouvir sobre o que sente, se ouvir sobre o que diz sentir, sair daquela dimensão de culpar todo mundo e assumir a sua posição, né, de sujeito que deseja, de sujeito que está produzindo a sua própria vida, ele vai precisar entrar em contato com isso que é dele em algum momento, seja o que for, né? E aí, quando eu digo comunicar, eu estou falando comunicar clinicamente. Eu tenho forma de comunicar clinicamente. Eu não preciso dizer literalmente, olha, isso que você está, mesmo porque não é esse o meu lugar, né? Eu não preciso ir batizando as coisas que o paciente sente e vive, mas a relação que eu estabeleço com ele precisa possibilitar com que ele descubra isso, né? O que eu quero dizer de maneira mais precisa? Eu tenho uma compreensão clínica ali, o processo terapêutico daquele paciente. A minha escuta me leva para um determinado lugar na vivência daquele paciente. Eu preciso, enquanto clínico, compreender que, por mais que agora ele não tenha condições de lidar com aquela verdade, em algum momento isso vai precisar aparecer para ele no processo dele. Claro que isso é um processo dele, e aí, nesse sentido, eu concordo contigo, Lucas. Eu não preciso dizer, né, dizer literalmente, mas eu, enquanto responsável, e essa palavra também é perigosa aqui, não é? Porque é ele que é responsável pelo processo, mas eu, enquanto esse que oferta a escuta, vou precisar, uma vez escutando aquilo que escutei, uma vez ouvindo o que ele disse, vou precisar devolver para ele. Entende, Lucas, o que eu estou dizendo? Não? Eu estava pensando, tá falando sobre o TED, falou sobre isso, e eu me lembrei exatamente isso, né? Sobre o tédio da vida humana, né? Porque tem até uma citação do Mundo de Sofia, né? Que eu estava lendo esses dias, né? Sobre psicologia existencial, né? E esse autor fala sobre isso, que ele fala que quando a gente cresce, a gente perde admiração pelo mundo. Quando você é criança, tudo é interessante. Por isso que eu perguntei, será que não faz parte do sintoma dele? Porque para ele a vida não é mais interessante, é um entediamento da própria existência ali, e ele está vendo ali que a existência dele é um tédio e não quer sair desse tédio. Sim. Sim, com certeza. E se a gente estiver falando de uma condição de depressão, essa é uma condição muito comum, não é? Ele está ali numa zona entediante. Lucas, está ouvindo? A imagem congelou. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Ah, ok. Que a tua imagem tinha congelado. Então, eu estava a dizer, sim, pode ser uma dimensão do próprio sintoma do paciente, mas isso não significa que ele não tenha que entrar em contato. Acho que é exatamente porque é uma dimensão do sintoma que, inevitavelmente, se ele permanecer no processo terapêutico de análise, ele vai entrar em contato com isso. Não é? Se vai resolver no sentido de deixar de ter ou não, essa não é a questão, não é? A gente comunica não para resolver, não é? Resolver no sentido de curar. Que a gente não trabalha com essa noção aqui, mas a gente comunica no sentido de que comunica. Que nós estamos ali para comunicá-lo na nossa atitude clínica. Entendi, porque outra coisa que eu estava lendo era sobre psicologia, né? Falando lógica, mais uma vertente marrintiana, né? E o Nietzsche fala exatamente isso, né? Uma tentativa de usar aquilo que você está sentindo para viver, né? E não descartar aquele sofrimento como algo ruim. Exatamente. Sempre utilizar aquilo para impulsionar a sua vida. Talvez, por isso que eu perguntei, se o tédio não seria isso, né? Um sintoma dele, ele pudesse usar aquilo como algo para impulsionar a própria vida, né? Pode ser, pode ser. É o exemplo da melancolia, né? A gente não precisa solucionar, no sentido de ter o objetivo clínico de solucionar a melancolia do paciente, né? Ele se organiza enquanto existência daquele modo,
Agora, em se tratando de sintomas, em se tratando de uma organização de um transtorno, como é o caso da depressão, ou de qualquer outro transtorno, se aquilo traz um nível de sofrimento para o sujeito, e se ele busca o processo, de algum modo, como uma alternativa de tratamento, eu preciso considerar essa ideia de tratamento, especialmente se a gente está aqui, como é o nosso caso, discutindo o campo da saúde mental. E aqui, a ideia de tratamento, vamos lembrar aqui daquele encontro que a gente teve sobre o novo paradigma da saúde mental. O tratamento não tem o objetivo da cura, mas tem o objetivo da recuperação, no sentido de quais funções existenciais, se é que eu posso dizer assim, né? Quais funções dessas estruturas existenciais da vida daquele sujeito podem ser recuperadas, no sentido de que ele se permite recuperar e são possíveis de recuperar para que ele tenha uma vida mais saudável, né? É nesse sentido que eu estou colocando aqui. Então, a segunda forma de tédio tem a ver com entediar-se junto a algo. Na primeira tem a ver com o objeto entediante, né? O objeto entediante meio que provoca a sensação de tédio. Aqui é estar junto a algo e se entediar. Aqui o entediante ele é indeterminado, não é preciso aquilo que, diante do que eu estou, com o qual eu me sinta entediado. Se duvidar, é aquela vivência que o Ismael estava aqui referindo há pouco, sobre o caso lá da paciente dele. Ele não consegue muito bem identificar qual que é esse entediante aí. O seu emergir ocorre a partir da temporalidade. Essa é uma dimensão muito importante da vivência do tédio, a dimensão da temporalidade, que organiza, inclusive, algumas estruturas psicopatológicas, entre elas a depressão. A gente vai ter, provavelmente no nosso próximo encontro, alguns slides aqui, onde nós vamos falar só sobre a dimensão da temporalidade na vivência depressiva. A terceira forma de tédio, lembrando aqui que nós estamos falando do tédio que falávamos anteriormente sobre angústia. Angústia e tédio não são a mesma coisa, mas às vezes caminham juntas, e na vivência depressiva, a depressão pode se organizar como episódios de tédio, vivências entediantes, tá certo? A terceira forma de tédio irrompe quando o passatempo já não é mais admitido. Então, digamos assim, seria aí uma dimensão mais profunda de tédio. Eu diria que é o que a gente vai encontrar na vivência depressiva. Já não há mais passatempo, já não há mais nem energia para identificar o objeto entediante. Produz-se um vazio que consiste na indiferença, a qual abrange o ente em sua totalidade. Então, é quase como aí o resvalar para a vivência depressiva. O sujeito já está num profundo mergulhar de uma vivência entediante. E já não tem mais essa perspectiva do horizonte de temporalidade futuro que o mobilize, no qual ele se engaje, mas ele está preterificado, no sentido de quase estar se tornando a vivência pretérita, a vivência passada. É quase como se fosse uma cronificação de uma vivência passada, né? Então, ele não retém mais o instante, ele não retém mais aquilo que se passa ali, aqui e agora, né? Ele fica, de fato, mergulhado nesse banimento desse horizonte de temporalidade. Ele não está nem no futuro, que não é ansioso, ele não está ausente, como aquele paciente que eu referi para vocês aqui, não é que ele fica ao redor, não é? Ele usava essa expressão para dizer que estava ao redor, e nem tem saudade, no sentido de que lida com o passado. Ele está é quase como se ele tivesse cronificado no pretérito, né? O tédio é abre aspas, tornar-se longo do tempo como amplificação do horizonte temporal,
e eclipse do ápice de um instante. Fecha aspas, uma citação do Heidegger. Olha isso. É um tornar-se longo do tempo como amplificação do horizonte. Não se engaja no futuro, não está ligado ao instante presente e nem fica numa nostalgia do passado, mas tem essa transformação da vivência temporal quase como num feixe longo, né? E perde o interesse pela vida, perde o interesse, o engajamento nas coisas, né? Bom, e o slide refere aqui, não é? Em algum momento, a indiferença. Esse tédio, essa dimensão de tédio profundo, consiste na indiferença. E aí eu trouxe aqui algumas citações do Sartre, lá no Serenado, onde ele trata sobre a indiferença. E é importante que eu diga a razão pela qual eu coloquei isso aqui, primeiro que pode dizer respeito a uma vivência de tédio, e o tédio pode estar na estrutura da organização da vivência depressiva, mas, além disso, a indiferença é uma atitude, uma das possibilidades de relação concreta com o outro, segundo o que o Sartre coloca lá no Serenado. Lá na segunda parte, se eu não estou enganado, do Serenado, ele coloca algumas possibilidades de relação concreta com o outro. Aí tem a indiferença, o masoquismo, o sadismo, o ódio, o desejo, a linguagem, o amor, e entre essas ele coloca a indiferença. Aí ele diz aí eu coloquei aí, né, para Sartre, não seria nada, olhar, abre aspas, significa que posso, em meu surgimento no mundo, escolher-me como aquele que olha o olhar do outro, e construir minha subjetividade sobre o desmoronar da subjetividade do outro. É quase como se na indiferença nós cronificássemos a nossa dimensão de alienação ao outro. Como é que isso tem relação com a depressão? A gente pode considerar que é quase como se essa alienação, que é natural, termos em relação à nossa própria existência, né? Um modo de existir, um tipo de ser no mundo com o qual nós vamos nos familiarizando, nós somos aquilo. No caso da depressão, o sujeito vai perdendo esse elo, não é? Com essa alienação. E ele vai se tornando indiferente, ele vai se despregando da vida. Não é assim que os pacientes com depressão geralmente descrevem, né, a vivência deles, uma perda total e profunda do interesse pela vida, um desinvestimento total. Eu vou falar mais lá na frente, tem um slide que fala sobre o sentimento de falta de sentimento. É uma dimensão afetiva que está presente na depressão. É quase como se houvesse a ausência do próprio sentimento, não é? Por isso, a ideia de indiferença. Trata-se de uma cegueira, no sentido de que o sujeito é a própria cegueira como impossibilidade de se olhar diante do olhar do outro, o lugar existencial no qual tece sua compreensão sobre ser para outro, ou lugar da, abre aspas, transcendência do outro como olhar, fecha aspas. Isso é a indiferença, é uma espécie de solipsismo. Só que é um solipsismo insolipsista. Vou traduzir o que eu estou dizendo. É um voltar-se. O solipsismo seria esse voltar-se para si mesmo. Só que quando o sujeito volta-se para si mesmo, no caso da depressão, ele não encontra nada. É quase como se ele não encontrasse nada. Ele só encontra o próprio vazio que ele diz sentir. Ele só encontra a própria ausência de vida, a própria ausência de energia e de engajamento em alguma coisa, né? Isso é indiferença. É uma espécie de solipsismo no qual a subjetividade parece não desembocar no outro. E por que a subjetividade precisa desembocar no outro?
Pergunta de 1 milhão aqui para todo mundo. Se estivéssemos fazendo uma avaliação, ia estar na prova, com certeza, né? Porque a subjetividade sempre desemboca no outro. Quando eu penso a meu respeito, eu penso como um outro sobre mim. E o meu pensar, o meu achar a mim mesmo no mundo, está poluído pela influência do outro. O Sartre é que diz, né? Vei-me, logo existo. Ou seja, a minha compreensão sobre quem é o Daniel que eu sou, ela é construída e tecida na relação que eu estabeleci com os outros ao longo da minha história de vida. Então, nesse sentido, o sujeito deprimido vai perdendo ou desinvestindo desses rastros que o outro deixou na sua própria constituição psíquica. Qual é o risco aí, pessoal? O risco maior, claro que isso já é uma condição de sofrimento significativo, mas o risco maior é isso redundar numa atitude de violência tal qual o que a gente vê na ida ao ato do suicídio. Mas essa é uma outra discussão, a gente pode fazer num outro momento. Inclusive, eu tenho um artigo que eu já trabalho nele há quase 8 anos, que trata disso. É isso mesmo, quase 8 anos que eu trabalho num texto sobre o suicídio, entre outras coisas que eu falo sobre essa dimensão da tentativa de retirada do outro da cena, no caso do suicídio. Mas ainda não me autorizei a publicar exatamente porque ainda estou com a sensação de que falta ali alguma coisa e espero logo, logo poder compartilhar com vocês. Mas estou falando isso para apontar esse risco que a vivência da depressão pode ter, que é desembocar na atitude suicida, né, no comportamento suicida. Não necessariamente, como a gente disse no nosso primeiro encontro, um deprimido será um suicida. E nem todo suicida é ou foi um deprimido, né? Mas há riscos, né? A depressão é uma das condições que pode precipitar um comportamento suicida. Segundo o proposto por Sartre, organiza e molda o caráter existencial de um sujeito enquanto tal no mundo, né? O caso aí da indiferença. Oi, Lucas, pois não. Nessa fala que você falou agora, né? Você falou que eu sou aquilo que os outros dizem para mim, né? Tipo, eu não consigo pensar eu mesmo, né? Eu penso que os outros pensam de mim. Essa ideia do se para si, né? Uhum. Eu estava pensando sobre isso. Quando uma pessoa diz para mim que eu sou ansioso, ou que eu sou depressivo, são as pessoas que estão pensando isso de mim. Isso não é algo prejudicial, até na própria terapia dizer, tipo, ó, você tem depressão porque você está assim, 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 assim. Então ele não será o sujeito da depressão no olhar do outro sempre? Sim, mas quando eu digo que eu sou aquilo que os outros dizem que eu não estou falando disso exatamente, no sentido de que eu, enquanto subjetividade, vou ouvindo o que os outros dizem a meu respeito e vou me constituindo subjetividade a partir daí. Não é disso que eu estou falando. E também não acho que nós, enquanto clínicos, precisamos comunicar isso para o paciente, seja lá isso o que for, não é? Que a gente observar dele, né? A dimensão da fala do outro sobre mim que eu estou dizendo, eu estou referindo ao processo de constituição da subjetividade, né? No processo de constituição da subjetividade, da minha subjetividade, da subjetividade humana, o outro é sempre um personagem presente. Se a gente toma a criança no processo de desenvolvimento, a gente vai pensar, no caso da psicanálise, num banho de linguagem, a gente vai pensar, no caso do existencialismo, aquilo que os outros fizeram de mim e que em algum momento na minha vida adulta, na minha vida volitiva, né, no momento onde eu tiver condições de pensar sobre a minha própria vida, vou fazer alguma coisa com aquilo que fizeram de mim, entende? É nesse sentido que eu estou dizendo que eu sou aquilo que os outros dizem que eu sou. Claro que aquilo que o meu pai, eu cresci ouvindo meu pai dizer que eu era isso ou aquilo.
a depender de como eu respondi a isso que eu ouvi, vai me constituir ou não. Tem pessoas que rejeitam, rechaçam completamente aquilo que ouviram dos pais, ouviram literalmente, né? No que diz respeito ao trato clínico, à condição clínica, é aquilo que falávamos há pouco. A comunicação acontece no processo clínico, essa comunicação ela não é necessariamente uma comunicação direta, usando determinadas expressões, né? Mas a comunicação no processo clínico entre o terapeuta, o analista e o paciente acontece no sentido de que nós seremos um amplificador ou um porta-voz, digamos assim, daquilo que o próprio paciente traz. Às vezes a gente repete, não é, frases. Se você está na prática clínica, provavelmente você faz isso, né? Repetir frases que o paciente traz, declarações que ele mesmo usa. Às vezes a gente só faz o eco daquilo que ele está dizendo, né? Então, nesse sentido, a gente pode dizer, e aí o paciente pode, e eu, enquanto clínico, preciso estar sensível a isso, sobre como a minha fala, que não é qualquer pessoa que vai estar dizendo, é o terapeuta, é o analista, né? Aliás, hoje, também um paciente, na sessão, disse algo do tipo, eu, com essa idade, já 40 e poucos anos, não, 40 anos, já acho que preciso ter uma atitude diferente, porque estou ficando velho. Ele disse assim, eu com 40 anos estou ficando velho. Aí ele, todo respeito, desculpe. Aí eu perguntei para ele por que ele estava dizendo com todo respeito, desculpe. Ele disse, porque eu imagino que você tenha mais de 40 anos, ele falou para mim, né? Mas eu sei que você nunca vai dizer, ele disse, porque você é muito, você é muito rígido. Porque ele disse que eu sou rígido no sentido de não dar para ele algumas informações pessoais, por exemplo, a minha idade, coisas assim, né? E eu ouvi aquilo e fiquei lá, né, no meu lugar, ou seja, e aí depois devolvi para ele, mas e como é para você ter um terapeuta que não diz a idade? Ou seja, ele que lide com isso. É uma questão dele querer saber a minha idade. Eu não preciso dizer a minha idade para ele, né? Então, essas nuances do processo clínico, elas vão sendo construídas num processo de comunicação, que também precisa ser preciso. No caso aqui da abordagem ou da clínica fenomenológica existencialista, a gente busca uma comunicação que seja rigorosa, no sentido de que ela trate do vivido na sessão. Aquilo que é vivido na sessão precisa ser comunicado. Falar agora do paciente, me lembrei exatamente tanto de um caso que foi contado por um colega durante um evento que a gente estava tendo, sobre isso, né? Sobre essa tentativa de o paciente olhar para a gente e ter uma confirmação, né? Eu também me perguntei sobre isso, que às vezes eles ficam caçando confirmação, aí fico perguntando, será que eu sou isso? Será que eu não sou isso? Tentando ler na gente através da cara, né? Se a gente confirma ou não, Sim, sim. expressões. Sim, e a gente está sensível a isso é muito importante, porque a depender de quem seja o paciente, essa confirmação ela vai ser mais neurotizante ou menos neurotizante, né? Pode ser mais desorganizadora ou menos desorganizadora. Às vezes eu estou com um paciente que ele é importante para o processo dele me ouvir dizer certas coisas. E eu também preciso ser sensível a isso, né? Eu agora, falando disso, lembrei do meu processo terapêutico, que em determinados momentos, se o meu terapeuta não tivesse dito uma coisa que ele disse, quer dizer, eu percebi que ele disse a coisa que ele disse porque ele foi muito sensível ao meu estado, ele foi muito sensível àquilo que eu estava tratando naquele dia, entende? Noutros momentos, ele não diria aquilo, noutros momentos, aquilo não fazia parte da performance dele enquanto terapeuta. Entende, Lucas? Então, eu acho que é importante também a gente estar sensível a isso. Não só negar, porque não podemos
nos deixar ser usados nesse sentido, não é pelo paciente, não é, de que ele vai precisar, vai buscar em nós ali algumas referências, mas também não nos furtar a assumir esse lugar, se a gente sentir que o paciente precisa que a gente assuma, né? Bom, e aí, ainda sobre a indiferença, o fato é que, na indiferença, há uma tentativa do ser de se tornar cego ante a presença infalível dessa exterioridade, que é o outro. A consciência, enquanto subjetividade exteriorizada, esbarra no outro lá fora, mas o ignora. Passa a não lhe dar atenção. Nesse caso, o meu si mesmo se organiza como uma vivência na qual, de certo modo, faz vista grossa ao que de mais eloquente encontro no extrato mundano. O outro me olha. Isso, inclusive, é um trecho da minha... Esse trecho que eu acabei de ler é um trecho da minha dissertação, da minha tese de doutorado, onde eu trato lá sobre a indiferença. Aqui, o importante que vocês entendam é que a gente está fazendo referência àquela situação do tédio, né? É como se também no tédio, como uma organização que pode estar presente na vivência depressiva, o sujeito ele caminhasse, né, ele tivesse aí uma vivência que se organiza a partir dessa tentativa de negar que o outro o olha. Ou seja, que a existência do outro está ali pulsante, convida-o a se engajar em outras coisas, né? Tanto é que não adianta você dizer para o deprimido, se anime. Inclusive, é uma das queixas dos pacientes com depressão no consultório, né? Eu já não aguento mais as pessoas dizerem isso para mim, que eu preciso sair de casa, que eu preciso ver pessoas, que eu preciso ir para a festa, que eu preciso fazer aquilo e aquilo outro, né? Tem a ver com essa organização da indiferença aqui que a gente está referindo a partir do Sartre. Nas palavras de Sartre, abre aspas, pratico, então, uma espécie de solipsismo de fato. Os outros são essas formas que passam na rua, esses objetos mágicos capazes de agir à distância e sobre os quais posso agir por meio de determinadas condutas. Quase não lhes dou atenção. Ajo como se estivesse sozinho no mundo. Toco de leve pessoas como toco de leve paredes. Evito-as como evito obstáculos. Sua liberdade objeto não passa para mim de seu coeficiente de adversidade. Sequer imagino que possam me olhar. Então, o sujeito fica completamente apático diante desse outro, que, noutras cenas, pode ser o inferno, segundo a provocativa do Sartre, não é? O inferno são os outros, mas que, nesse caso, no recorte da depressão, se torna profundamente inócuo. O outro já não produz nenhum impacto em mim. Nenhum convite que ele faça, nenhuma influência que ele possa ter sobre mim é relevante. Pois bem, vamos caminhar aqui para tentar fazer, então, uma relação mais precisa no campo da psicopatologia entre o tédio e o sofrimento psíquico. O Boss, que é um outro psiquiatra fenomenólogo, na obra Angústia, Culpa e Liberdade, né, fala em neurose do tédio, ou neurose do vazio, ou a forma de neurose do futuro imediato, que tem a ver com essa organização, né, de sofrimento, na qual o sujeito está, a exemplo do que falávamos no slide anterior, completamente alheio ao instante, completamente alheio à presença do outro, né? O homem contemporâneo se tornou entediante por ele mesmo. Fica aí também essa reflexão sobre o quanto essa nossa era da tecnologia é entediante. Não sei se vocês já se pegaram ouvindo o paciente falar sobre isso, ou se vocês mesmos já se notaram nessa vivência, que é uma espécie de passeio pelo feed das redes sociais, num movimento quase automático de não se deixar tocar por nada,
por se estar tão esgotado, tão inebriado com essa lógica, ao ponto de quase ficar anestesiado, assim, né? Eu percebo isso especialmente em relatos de adolescentes que estão vivendo aí alguma dimensão de sofrimento ligado a essa vivência com o digital, com o virtual, né? E, por outro lado, Pois não, Lucas. Tu falou sobre isso, né, de pegar o feed do Facebook. Eu já me peguei assistindo um filme que eu queria assistir, e em vez de eu assistir, eu vou pro Instagram só para passar o feed sem necessidade alguma. Eu vejo muito isso. Às vezes as pessoas estão no restaurante, um casal, em vez de estarem conversando, eles estão no celular. Exatamente. É uma espécie de sonambulismo digital, né? Você fica ali, ó, passando o feed, você está vendo o filme, e você está numa conversa e você fica passando o feed, né? Acho que já é uma das implicações dessa relação com o digital. Aí você pode perguntar, e qual o dano disso, Daniel? Bom, não sei, vai depender do caso, da pessoa, e, enfim, do que se passa ali. A gente precisa analisar caso a caso, né? A questão é que é um fenômeno importante para a gente considerar. Por exemplo, a sessão online, durante a sessão online, né? Eu já peguei, né? Digamos, peguei no flagra, né? A gente está aqui na sessão, durante a sessão, e o paciente está com o WhatsApp aberto aqui no computador. Ele está na sessão comigo, não é? Online, na sala aqui, online, está com o WhatsApp aberto, está com o e-mail aberto, está com não sei o que aberto. Isso é uma questão que não pode passar despercebida para nós, né? Daniel Vigiai, Ismael fazendo um comentário aqui. Mas é que uma vez que isso salte para você, salte no sentido estou falando no sentido fenomenológico, né? Que isso apareça para você como um fenômeno durante a sessão, e que você perceba que tem a ver com a questão que o paciente está trazendo naquele momento, é importante referir para o paciente. Eu já referi coisas do tipo a imagem que aparece na tela quando o paciente está na sessão comigo, o comportamento do paciente de se olhar para a imagem, ficar aqui concentrado na imagem dele. Não é interpretar e nem dizer que isso significa uma coisa ou outra, não é? Mas é devolver para o paciente como uma atitude fenomenológica aqui na nossa clínica. E aí, por outro lado, a gente também tem o que eu coloquei como psicofarmacolização, é a medicalização, em outras palavras, é a psicofarmacologia do tédio, né? E que às vezes o instrumento tecnológico assume essa função, e a gente vê muito isso em relação às crianças. Toma aqui, né? Quase é um cala-boca, a babá atual é o celular, né? É o telemóvel, como dizem os portugueses. Dá logo para a criança que ela se cala na mesma hora. Tem uma função de consolo, uma função de suporte, sobre a qual a gente precisa se dar conta. Assim como a medicação pode assumir também uma função de consolo e de suporte, no caso do tédio e de outras tonalidades afetivas, diante das quais o sujeito precisava trabalhar, no sentido de trabalhar existencialmente falando, produzir, criar alternativas. E aí ele prefere usar a medicação. Como escutar isso na clínica? Qual a função da medicação? O paciente já chegou para você dizendo que tinha o diagnóstico de depressão e já fazendo uso de alguma medicação. Como é que você vai lidar com isso? É importante investigar durante o processo de anamnese, durante das primeiras sessões, das sessões preliminares, como que foi estabelecida a prescrição dessa medicação. Não é questionar a conduta psiquiátrica, não é querer assumir o lugar do psiquiatra, não é disso que se trata aqui, mas é de tentar ouvir o paciente qual é a apropriação que ele fez do próprio processo de diagnóstico e de tratamento que ele está sendo submetido.
quais são as informações que ele tem, qual que é a relação que ele estabelece com o psiquiatra. É importante, se a gente está com um paciente com sintomas depressivos e em tratamento para uma condição de depressão, a gente se apropriar disso, né? Eu já escutei paciente que diz que o medicamento não funciona, né? Que fica reclamando que o medicamento não tá e acha que tem que aumentar a dosagem e fica tentativa de dizer que o medicamento não funciona. Uhum. Já aconteceu isso. Não de a pessoa querer tomar remédio, mas toma e acha que não tá surtindo efeito, precisa de mais. Uhum. E já ficou reclamando sobre isso, perguntando para mim O que se o fazer, né? psicólogo não poderia fazer alguma coisa para aumentar a dosagem. Né? Sim, pois é. De repente é importante discutir com esse paciente como é que ele se sente discutindo isso com você, né? Que demanda é essa? Que lugar é esse que ele quer te colocar? Como esse poderia mudar a dosagem da medicação, sendo que ele sabe que quem passou e prescreveu foi o psiquiatra, né? Para além de dar respostas do tipo, talvez você precise conversar com o seu psiquiatra sobre isso, quando é a próxima consulta, a próxima sessão com o psiquiatra, você acha importante tratar disso com o seu psiquiatra, além de perguntas e questionamentos nesse sentido, a gente ter uma escuta clínica que vai no sentido também de tentar compreender qual é o lugar disso na demanda do paciente e na relação que ele estabelece com você, né? Bom, uma outra questão que está muito presente na organização de uma estrutura depressiva e que a gente precisa dar conta e que muitas vezes não é entendida é a dimensão da náusea. Por que não é entendida? Geralmente, a gente confunde essa náusea, que a gente vai começar a discutir agora, com a náusea fisiológica, né? E é importante que a gente faça essa distinção. Na verdade, para o Sartre, ele chega a considerar que a náusea fisiológica que a gente sente diante de uma carne, né, a vontade de vomitar, em outras palavras, o enjoo que a gente sente diante de uma carne em putrefação, diante de excrementos ou coisas assim, aquele enjoo que a gente sente fisiológico, ele só é possível por conta dessa dimensão de náusea existencial, sobre a qual ele fala na sua clássica obra lá, em 1938, que não leu ainda, leia. É uma novela que o Sartre escreve, chama Náusea, A Náusea, é a história do Roquentin, entre outras coisas. O Sartre, ele discute o método, eu diria, o cogito cartesiano, o penso logo existo, né? Ele transgride o cogito e apresenta o cogito numa forma literária. E é fantástico a obra, não é à toa que é uma das principais obras do Sartre. Fica a dica para você. Então, no sentido existencial, a náusea não é esse enjoo fisiológico do qual falávamos há pouco. Ela produz-se na emergência, ou da emergência, e da revelação da contingência do mundo. E por que a gente está falando de náusea aqui? Porque é uma outra dimensão que organiza a experiência depressiva, sobre a qual, numa investigação fenomenológica existencial, a gente vai precisar se ater. Lembrando que falávamos no início do nosso encontro de hoje, a nossa clínica não é uma clínica do sintoma aqui, mas é uma clínica do mundo vivido. É uma clínica do Lebenswelt, uma clínica do Veki, da existência, se é que eu posso dizer isso, ou da vivência, né? Nesse sentido, essas dimensões macro da existência vão estar presentes na nossa investigação. E a náusea é uma delas. Sartre populariza, então, essa noção em 1938, com essa obra que eu referi. Não é a mesma coisa que melancolia, apesar dos termos serem confundidos, e a gente vai já entender por quê, se der tempo. A náusea é uma experiência original de um existir nauseabundo, ou seja, diante da contingência da vida e do mundo, eu vou me descobrindo esse ser também contingente.
É quase como se fosse uma experiência paralela à angústia. Mas a gente vai tentar aqui entender por que ela é diferente da angústia. Ela indica, segundo Bornheim, que é um grande escritor e estudioso sobre o Sartre, uma experiência instauradora. E talvez aqui seja uma distinção da náusea, entre náusea e angústia. A angústia é a constatação da liberdade. Não é? A náusea tem a ver com a angústia, porque assim como a angústia ela é essa descoberta da gratuidade da nossa vida, de que somos nós os responsáveis por ela, pela nossa existência, mas ela é diferente da angústia no sentido de que a náusea, ela é uma experiência que instaura uma dimensão factível da vida. Por exemplo, nos faz ter contato direto com o nosso corpo. Por isso, a dimensão fisiológica. Né? Vamos tentar deixar um pouquinho mais claro. E está presente, por vezes, na experiência da depressão. Uma vez identificando clinicamente esses aspectos que a gente está apontando aqui, macros da existência, a angústia, o tédio, a náusea, pode ser um caminho para a nossa compreensão diagnóstica de um caso como um caso de depressão. Então, a narrativa de Roquentin é a personagem principal da náusea, da obra do Sartre. Apresenta o processo de desagregação do mundo, um processo vivencial desnudamento e de dissolução da ordem dos objetos. Na narrativa do Roquentin, ele vai descobrindo os objetos do mundo como esses objetos nauseantes. As coisas parecem desagradáveis. Não mais aquela paixão que o arrastava a tomar suas decisões e realizar seus empreendimentos. Roquentin vive uma solidão. A experiência da náusea tem início através dos objetos. O copo de cerveja, a folha de papel, a pedra. Eles deveriam ser apenas úteis, deveriam ser apenas objetos, mas eles tornam-se insuportáveis para Roquentin. E aqui, pessoal, tem o ponto, o paralelo que a gente pode fazer com a experiência deprimida. Pois é ou não é assim que a gente escuta alguns relatos clínicos, como se os pacientes já não suportassem mais algumas coisas do mundo. Eles já não suportam mais aquela música, eles já não suportam mais aquela casa, eles já não suportam mais aquelas coisas. As coisas passam a assumir uma tonalidade insuportável, né? Não se tratam mais de objetos quaisquer, eles tomam vida, abre aspas. Sim, é isso, é bem isso, uma espécie de náusea nas mãos. Está aí fecha aspas, uma declaração do próprio Roquentin no romance, lá na obra A Náusea, né? A náusea sou eu. O Roquentin chega a essa conclusão. Então, é como se a partir dessa experiência, ele instaura a descoberta do seu em si no mundo como esse em si nauseante, como esse corpo que não é nada mais do que essa contingência. Né? E quase sempre nós encontramos nos relatos dos pacientes deprimidos referências a experiências parecidas com essa. Então, na experiência da náusea ocorre um movimento dos objetos e aí, nesse caso, para a descoberta de um sentido da própria existência, que nesse caso é sem sentido, é nauseante, é provocadora de sofrimento, né? Segundo, a totalidade do entorno dos objetos. Então, não é só um objeto,
é o mundo que passa a ter aquela tonalidade, né? Tem uma experiência próxima a essa no luto. As pessoas que estão numa vivência de luto também veem os objetos assim. Os objetos passam a serem vestidos daquela própria dor da perda, né? Os objetos do mundo, as coisas, as cores, as pessoas, os transeuntes. É como se a atmosfera do mundo absorvesse aquela tonalidade. E terceiro, o reconhecimento por parte do Roquentin de que ele mesmo é a náusea. Então, veja, na experiência da náusea, o sujeito parte de uma vivência onde os objetos se tornam nauseantes, o mundo se torna nauseante, ao ponto do próprio sujeito se tornar essa náusea, essa indisposição, né? Esse estado pesaroso da própria existência, né? Ao menos a esses 3 momentos, a náusea se assemelha ao tédio. No entanto, não se mostra uma experiência passageira no caso do Roquentin, pois todas as tentativas de superá-la fracassam. E daí a gente pensar que a náusea é uma condição existencial, é uma condição da vida de todos nós. Certo? Bom, a gente vai seguir no nosso próximo encontro, tratando sobre mais alguns slides aqui e sobre essa experiência da náusea. Vamos seguir falando sobre a vivência afetiva na depressão, para depois entrarmos na dimensão da temporalidade. Eu percebo que é esse caminho que vai nos dando aí algum suporte de compreensão do fenômeno da depressão e que pode depois nos ajudar a fazer uma leitura clínica sobre os casos, porventura estivermos acompanhando. Tá certo? Vou parar por aqui, faltam 5 minutinhos. E esses 5 minutos nós vamos ficar para a discussão.